Bom, meus queridos alunos, muito bem-vindos a mais uma aula de redes de computadores. Hoje nós vamos trabalhar os dispositivos de rede, ou seja, aqueles equipamentos, que atuam em redes de computadores. Nós temos dois tipos de dispositivos, os dispositivos ativos e os passivos de rede. Passivo de rede. O grupo de componente passivo é representado pelos elementos responsáveis pelo transporte dos dados através de um meio físico. Por exemplo, patch panel, um rack de rede, cabos metálicos, cabos óticos, conectores, extensores, ou seja, eles não têm uma atuação direta, nem de amplificação, nem de filtragem de pacotes, nem de nada. É zero gerência, certo? É, de verdade, aqueles equipamentos, que são responsáveis pelo transporte de dados, através de um meio físico qualquer, seja cabo par trançado, seja via ar, no caso do Wi-Fi. E ativo da rede são dispositivos aí já que têm uma capacidade de processamento. Eles analisam, eles decidem sobre o modo como a informação atravessa o equipamento, afetando o funcionamento dos sistemas, certo? Então, tem uma participação ativa na rede. Um switch, por exemplo, decide se um pacote vai por uma determinada rota, ou seja, se um pacote quando o pacote entra no switch, decide por que porta esse pacote vai sair. Hub, um pacote entra num hub e ele encaminha todas as outras portas. Bridge, modem, roteador, placa de rede, tudo isso, vai ter capacidade de análise e decisão sobre o modo como a informação vai atravessar este equipamento, certo? Então, passivo da rede, aquele equipamento que não faz nada. Os dados elétricos só passam por ele. Ativo de rede, aqueles equipamentos que têm capacidade de analisar e decidir sobre o modo como a informação vai passar por eles. Para que essas informações sejam compartilhadas em uma rede de computadores, nós precisamos de algumas coisas extremamente básicas, ou seja, uma rede de computadores não funciona, não compartilha nenhuma informação se não tiver um sistema operacional de rede, se não tiver dispositivo de rede, equipamentos, periféricos, se não tiver um sistema elétrico e se não tiver aterramento, certo? Então, componentes básicos para que uma rede possa compartilhar informação são sistema operacional de rede, ou que suporta a rede, dispositivos de rede, equipamentos de rede, sistema elétrico e aterramento. O que é um sistema operacional de rede? Um sistema operacional de rede, também conhecido como Network Operating Systems, ou NOS, consiste numa família de programas, de protocolos que são executados nos computadores interligados em uma rede, certo? Por exemplo, família de protocolos TCP/IP, certo? Lembra, TCP, Transport Control Protocol, protocolo de controle de transporte, IP, Internet Protocol, protocolo de internet. Separados, eles são só dois protocolos. Quando eu coloco TCP/IP, tudo junto, eu estou me dirigindo a uma família de muitos outros protocolos,
que são executados nos computadores, em todos os equipamentos interligados numa rede. Certo? Muito bem. Alguns sistemas oferecem compartilhamento de recursos. Eu não preciso ter uma impressora para cada equipamento da rede. Eu posso ter uma para cada 200 computadores, para cada 50 computadores, né? Por exemplo, eu acho que deve ter uma meia dúzia de impressoras no instituto, lá no campus do Instituto Federal Farroupilha. Essa meia dúzia, ela atende toda a demanda de 200 e pouquinhos computadores que tem o Instituto conectados em rede, certo? Também compartilhamento de arquivos, né? O Google Drive, essas coisas todas, né? Eu posso ter lá um arquivo compartilhado por muitos computadores e, consequentemente, por muitos usuários. Para isso serve, né, um sistema operacional de rede, certo? Quando temos diversos equipamentos interligados, é preciso um administrador de rede, certo? Então, tem que ter um administrador de rede. Um sistema deve obedecer 5 funções definidas pela ISO. Tem que ter confiabilidade, tem que ter possibilidade de configuração, né? Tem que ter suporte à falha, tem que ter performance satisfatória e segurança, certo? O sistema operacional de rede precisa de tudo isso. Bom, saindo do sistema operacional de rede, gente, olha só, né? O que a gente disse? Tinha que ter, para que as informações sejam compartilhadas em uma rede, tinha que ter sistema operacional de rede. Depois tinha que ter dispositivos de rede. Então, vimos sistema operacional de rede, agora vamos entrar em dispositivos de rede. O primeiro dispositivo de rede que aparece são os repetidores. Por quê? Porque eles são os dispositivos de rede mais elementares, vamos dizer, mais simples. Então, são elementos de hardware, ou seja, equipamentos físicos, a gente pode pegar, a gente tem peso, tem largura, altura, profundidade, essas coisas, né? Então, são elementos de hardware utilizados para unir 2 ou mais segmentos de uma rede local, certo? Ele reconstitui e retransmite os sinais elétricos do meio físico. Isso quer dizer o quê? O que é reconstituir os sinais elétricos do meio físico? Bom, chegam os sinais elétricos dele, né, já provavelmente sinais meio fracos. Por quê? Porque se eu necessito de um repetidor, é porque eu estou usando, né, o próximo do máximo de distância que aquele meio físico me proporciona. Por exemplo, se eu estou usando cabo par trançado, a cada 100 metros, no máximo a cada 100 metros, eu tenho que ter um repetidor. Se a minha rede percorre uma distância maior que 100 metros, eu só estou utilizando cabo par trançado nela, então eu vou ter que ter um repetidor ali. Para quê? Pegar um sinal fraco, né? Interpretar esse sinal, amplificar esse sinal e retransmitir para o outro segmento de rede. Isso é reconstituir, né? Pegar um sinal fraco, interpretar esse sinal, entender esse sinal, amplificar ele. E ele amplificado retransmitir esses sinais elétricos do meio físico, certo? Então, eles recebem, ampliam e retransmitem os sinais. Isso é um repetidor. Eles atuam diretamente na camada física do modelo OSI. Lembra lá a camada física do modelo OSI? Responsável pelo envio dos dados pelo meio físico, né? Tinha até nessa camada aqui, né, a transmissão poderia ser serial ou paralela. Nessa camada aqui, era a forma com que os dados eram colocados no meio físico de transmissão, por isso camada física, né? Então, nós estudamos na aula passada
redes Ethernet, que são as mais utilizadas, as LANs mais utilizadas, ou quase que só se utiliza, né, redes Ethernet hoje em dia. Numa rede Ethernet, o máximo de repetidores que a gente pode colocar é 4, certo? Então eu posso lá percorrer perto de 100 metros ou 100 metros, ter o primeiro repetidor, mais 100 metros ter o segundo repetidor, mais 100 metros ter o terceiro repetidor, mais 100 metros ter o quarto repetidor. Eu nunca vou poder ter o quinto repetidor. Tranquilo? Muito bem. É uma limitação do protocolo Ethernet. Ok? Aqui, gente, uma imagem de um repetidor, esses repetidores simples, né? Que a gente configura rapidamente. Que tu liga na tomada e só informa qual é a rede que tu quer retransmitir, né? Repetir, que ele capture o sinal, amplifique e retransmita. Né? Só um exemplo para vocês entenderem, né? Visualizarem o que é um repetidor. Ok. Aí nós vamos passar para um outro equipamento que é um pouco mais, tem um pouco mais de tecnologia embarcada, que se chama modem. Mas por que ele se chama modem? O mo é de modulador e o dem é de demodulador. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, ó, modular e demodular. Ora, quando os modems foram criados, não existiam redes digitais, certo? A internet usava a estrutura das redes telefônicas locais, que eram analógicas na época. Então, modular, o que era? Era pegar os dados digitais e transformar em dados analógicos. Porque os dados digitais, eles iam até o modem para sair da tua rede, da tua residência ou da tua rede com o teu provedor, né? Para entrar na rede de telefonia, que era analógica, os dados digitais trafegavam até o modem, que normalmente estava na casa da gente. Até hoje o modem fica na casa da gente, né? E aí o que acontecia? A modulação, transformar sinais digitais em sinais analógicos, certo? Isso levava bastante tempo. Por isso, na época, as transmissões eram, no máximo, até 300 megabits por segundo, certo? Bom, aí modulava, ou seja, transformava sinal digital em analógico, largava na rede telefônica e esses dados iam pela rede telefônica de forma analógica até o modem de destino, que recebia sinais analógicos e fazia o contrário de modular, né? Modular dados digitais transformados em dados analógicos. Agora ele estava recebendo dados analógicos para transformar em dados digitais para entrar na rede de destino. Então, demodular, o contrário de modular. Então, modem de modulação e demodulação, porque eram as funções que este equipamento fazia. Certo? Legal. Isso, gente, limitava muito, muito a velocidade das redes. Eu não sei se vocês pegaram essa época, mas quando a gente ia conectar a internet, tinha que discar. E depois tinha um barulho todo característico. Plim, 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 até que a conexão se desse. Como isso ocorria através da rede telefônica, cada 3 minutos cobravam um pulso, como se fosse uma ligação telefônica, certo?
mas a maioria das pessoas usava após a meia-noite, porque aí era muito mais barato, era um pulso só, porque ninguém não tinha tantos telefonemas após a meia-noite, certo? Então, isso é um modem, modulava e demodulado, por isso o nome. Eles evoluíram muito. De verdade, o que evoluiu foram as centrais telefônicas que viraram digitais. E aí não existia mais a necessidade de modular e demodular. Os modems de hoje não fazem mais isso, porque eles não precisam transformar dados digitais em analógico. Eles precisam transformar dados digitais em outros padrões, em outro padrão de dados digitais, né? Que é o padrão das redes telefônicas atuais. Isso, gente, de verdade é uma codificação-decodificação, não mais uma modulação-demodulação. E isso permitiu que a gente tivesse velocidades agora, como, né, uma máxima era 300, né, kilobits por segundo, agora a gente tem aí velocidades de 10 GB, 20 GB, 100 GB, 240 GB residenciais, né? Então, o nome permaneceu, hoje de verdade, ele faz ainda a mesma função, que é pegar dados da minha rede, jogar na estrutura de redes telefônicas para transmitir para o destinatário. Só que ele faz isso hoje tudo com dados digitais, certo? Só necessita mudar o padrão, né, dos dados digitais do teu computador, da tua rede interna, para o padrão da rede telefônica. Ou seja, é um tipo de código, né? Codificação e decodificação. Tranquilo? Isso é modem. O que ele faz hoje? Transmitem um sinal digital, é conhecido como modulador-demodulador, já expliquei, né? Tem tecnologia Wi-Fi em alguns modelos, né? E a velocidade de transmissão, toda vez que se fala em velocidade de transmissão de rede, se fala em megabits por segundo, Mbps. E toda vez que eu estou tratando com velocidade de transmissão via cabo ou via ar, em que camada eu estou atuando, em que camada então atua o modem, na camada física do modelo OSI. Ok? Aquela responsável por enviar os dados, né, pelo meio físico de transmissão, para o meio físico de transmissão. Tá bem? Bom, agora nós vamos falar de hub. Hub é o primeiro tipo de concentrador. A gente pode usar a palavra concentrador para dizer isso aqui, ó. Todos os equipamentos da rede são ligados a um ou mais concentradores. Bom, este concentrador aqui suporta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 equipamentos de rede. Pode ser 8 computadores, pode ser 6 computadores, uma impressora e um scanner. Bom, equipamentos de rede, certo? Legal. Então, ou seja, eu concentro todas as ligações aqui. Esse tipo de concentrador, chamado hub, né, o que ele faz? Ele tem pouca tecnologia embarcada, hoje ele é muito pouco utilizado. Por quê? Porque o custo dos que tem mais tecnologia embarcada são muito próximos ao custo do hub hoje, certo? Então, olha só, o que ele faz? Vamos supor que eu tenha 8 computadores, cada um ligado numa dessas portas LAN aqui, né? Olha só, aqui, ó, dessas portas Ethernet, vamos chamar assim, né? Aqui, ó, eu vou ligar o primeiro computador aqui, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo. Legal, tranquilo. Todos interligados, né? Todos funcionando. Tem o meu cabeamento físico, a parte física
da minha rede está legal, uma redezinha interna, em casa, 8 computadores e um hub, e aí eu começo a transmitir mensagens, certo? Então, eu mando uma mensagem do computador 1 para o computador 6. O que acontece? A mensagem chega na porta 1, onde está ligado o computador 1, né? E é enviada diretamente para a porta 6, onde está o computador 6? Não. Hub não tem essa tecnologia embarcada. O que ele faz? Ele, quando recebe os pacotes, quando recebem a mensagem aqui pela porta 1, ele transmite para todas as outras, para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, para 7, para 8. Certo? E transmite com o endereço de destino. Aí o computador 2 vai receber aquela mensagem através da porta 2 e vai verificar o endereço. Esse é o meu endereço, é para mim? Não. Então não vou nem processar esse pacote. O 3 faz a mesma coisa, o 4 faz a mesma coisa, o 5 faz a mesma coisa, vou pular. O 7 e o 8 fazem a mesma coisa. O 6, que é o único que tem lá no endereço de destino da mensagem, o endereço dele, vai sim processar essa mensagem e receber essa mensagem. Mas enquanto o computador 1 está tentando conversar com o computador 6, os outros estão impedidos de conversar, porque estão recebendo todos os pacotes que vêm de 1 para o 6 e todos os pacotes de retorno que vêm de 6 para o 1, porque o hub, o que ele é? Sabe aquela véia fofoqueira do bairro que fica na janela vendo o que todo mundo faz e contando para todo mundo? É isso que ele faz. Se ele recebe alguma informação, por exemplo, pela porta 1, ele conta para todo mundo. Certo? Isso é um hub. É um tipo de concentrador com uma tecnologia menor, com menos tecnologia embarcada. Ok? Então, ele tem a função de interligar todos os computadores, ele é que faz a interligação física da rede, recebe dados vindos de um PC e transmite a outras máquinas, a todas as outras máquinas que ele tem acesso. É possível ter várias portas, sim, eu mostrei um de 8, pode ter um de 24, um de 48 e assim sucessivamente, ou 26 e 50. São adequados para redes pequenas domésticas que não necessitem muito tráfego, porque tem um atraso de contar para todo mundo, né? Também chamado de concentrador, né? E permite 2 tipos de ligação entre si, ou cascateamento ou empilhamento. Certo? Legal. O que é cascateamento? Cascateamento é a forma de interligar 2 ou mais hubs através das portas de interface. Quais são as portas de interface? Olha, vamos lá, vamos vir. Este aqui é um hub que tem a única forma de interligar esse hub com outro hub é através de cascateamento. Ou seja, eu vou usar uma dessas portas comuns aqui, que eu usaria para computadores, impressoras, scanners, certo? Vou usar uma dessas portas para conectar um outro hub. Por exemplo, não vou colocar 8 computadores interligados, vou colocar 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tudo em computadores, e a porta 8, por exemplo, eu vou deixar para ligar o próximo hub, caso eu tenha uma rede maior do que 8 equipamentos. E esse próximo hub pode ter 24 portas, por exemplo, e pode usar uma porta para interligar com esse e mais 23 para interligar outros equipamentos. Isso, gente, isso é cascateamento. Isso é ligação em cascateamento. Então, para mim interligar 2 ou mais hubs, eu vou usar as portas de interface, as portas comuns que vem no hub, certo? Empilhamento define-se como sendo a forma de interligar 2 ou mais hubs através de portas específicas para tal função. E então, né,
que acontece? Seria a mesma coisa que eu tivesse aqui essas 8 portas e mais 2 aqui do lado, de alta velocidade. Por exemplo, essas 8 portas aqui seriam portas que trafegam 100 megabits por segundo e eu teria 2 especiais aqui que trafegam a 1000, porque elas concentram todo o tráfego desses concentradores, né? Então, essas portas especiais eu ia usar para receber uma ligação de um hub anterior, a primeira, e a segunda para me interligar com o hub posterior, se eu tivesse ali um monte de hubs interconectando vários equipamentos de redes, muitos equipamentos de rede, certo? Isso é empilhamento. Então, quando eu falo em empilhar, eu falo em Daisy Chain Port, né, DSP, e essas portas são portas especiais que têm uma velocidade bem maior, porque por elas passam todo o tráfego de cada um dos concentradores. Ok? Se eu utilizar essas portas especiais, é a mesma coisa que todos os hubs se tornarem um único repetidor, porque essas portas especiais dão capacidade para transmitir e receber dados dos concentradores, entre os concentradores, numa velocidade comparável a todas as portas comuns juntas, ok? Bom, aí eu tenho um outro tipo de concentrador chamado switch, né? Que ele tem bem mais tecnologia, certo? A primeira coisa que define um switch, vocês observem aqui, ó, eu tenho um switch aqui de 5 portas, eu tenho um switch aqui de 24 portas, se eu não me engano, aqui são 8, 8, 8, 24 portas. Eu tenho um switch aqui de 16 portas. Eu parei para contar porque não é comum. Esse de 5 e esse de 16 não é comum. Normalmente são 8, 24, 48, né? Com ou não as portas especiais adicionais, certo? Legal. Então, o switch, o que ele é? Ele tem mais tecnologia que o hub, é um concentrador igual ao hub, só que ele é inteligente, ele é um comutador inteligente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, vamos pegar esse exemplo aqui agora, certo? Vamos chegar aqui na porta 1, vamos dizer que seja essa a porta 1, vamos dizer que eu coloquei aqui vários computadores interligados nesse concentrador, e aí vamos dizer que o computador que está ligado na porta 1, que eu vou chamar de computador 1, né, vai se comunicar, vai começar a passar mensagens para o computador 4, que está ligado na porta 4, ok? Então, olha só, o que acontece? Ao contrário do hub, o hub chegava aqui na porta 1 uma informação, ele, velha fofoqueira, né? Mandava para todas as outras portas a informação. O switch não faz isso. O switch chega na porta 1, ele analisa o endereço de destino, certo? E aí, a primeira coisa que ele faz, vamos dizer que esse switch foi instalado agora, é a primeira comunicação desse switch. A primeira coisa que acontece dentro do switch é ele manda uma mensagem de broadcast, que é uma mensagem rápida para todas as outras portas, perguntando quem tem o endereço de destino dessa mensagem que chegou na porta 1. Obviamente, o computador 4 vai responder, só o computador 4 vai responder que ele tem esse endereço de destino. Neste momento da resposta, aqui na memória do switch, lá dentro, certo? Vai ficar gravado que o computador 1, que veio com endereço de origem tal, tem um endereço tal, certo? Por quê, gente? Porque quando vem uma mensagem, vem com endereço de origem e de destino.
Se chegou uma mensagem do endereço de origem na porta 1, com o endereço de origem na porta 1, já fica gravado uma tabela, o endereço de origem relacionado à porta 1. Quando o computador que está ligado na porta 4 responde que ele tem o endereço de destino, já fica gravado nessa mesma tabela, né, que na porta 4 é tal endereço de destino. Tranquilo? Isso vai acontecendo até que todas as portas estejam na tabela com seus endereços de origem, com seus endereços, seja lá por origem ou por destino ou descoberta, certo? Então, em muito pouco tempo, nós temos uma tabela no switch dizendo para que endereço vai cada uma das portas. A partir daí, qualquer mensagem que chegar, por exemplo, chega um pacote na porta 2, né, para porta 5, para um endereço que está ligado na porta 5, seja uma mensagem na porta 2 e é para o endereço que está na porta 5, certo? O que vai acontecer? Chegou essa mensagem, rapidamente viu-se, né? O switch verifica o endereço de destino, vai lá na tabela, esse endereço de destino está na porta 5, encaminha unicamente para a porta 5, para mais ninguém. Ele faz, então, a comutação da mensagem da porta 2 direto para a porta 5, e aí só o equipamento que está na porta 5 recebe a mensagem. E essa tecnologia permite, então, que ao mesmo tempo que o computador 1 está conversando com o computador 4, o 2 está conversando com o 5, o 8 está conversando com o 9, o 10 está conversando com o 14. Toda essa comunicação pode se dar sucessivamente. Mais ainda, um switch é capaz de, por exemplo, receber do computador 1 na porta 1, ao mesmo tempo, pacotes que vão para a porta 4, para a porta 8 e para a porta 12. Ou seja, o computador 1 está se comunicando ao mesmo tempo com outros 3 computadores, né? E cada pacote que chegar aqui no switch, na porta 1, a mensagem, o endereço de destino vai ser analisado, os da 4 vão para a porta 4, os da 8 vão para a porta 8, os da 12, do computador 12 vão para a porta 12. Então, gente, isso dá um tráfego de rede muito, muito mais eficaz e muito mais veloz do que com um hub, ok? Então, diferença de switch para hub é tecnologia embarcada. São essas capacidades que eu acabei de descrever. Então, ele é um comutador inteligente, trabalha nas 2 camadas iniciais, ou seja, camada física, camada de enlace de dados, né, o link de dados, como vocês querem, elimina a colisão e pacotes eventuais, porque redireciona para o destino correto sempre. Podem ser gerenciáveis e não gerenciáveis. O que é um switch gerenciável? Bom, eu posso determinar que pela porta 6, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui, que pela porta 6 só vão chegar mensagens direcionadas para o meu servidor de comunicação, que são pedidos de internet, ok? Então eu vou lá e configuro, na porta 6 só vão chegar mensagens que vão ser direcionadas para a rede externa a essa rede. Pronto. Daqui, essa porta não recebe mais isso. Ela vai concentrar todo o tráfego para a rede externa, por exemplo. Né? Bom, e assim sucessivamente. Né? Legal. Aí eu tenho roteadores. O que é um roteador, gente? Um roteador autoriza a utilização de diversas classes de endereço IP na mesma rede.
Ou seja, faz rota, cria rota entre endereços de classes diferentes, de redes diferentes, né? Também faz a especificação de endereços e domínios de roteamento. Por exemplo, eu tenho lá, né, digito lá no meu navegador www.ferrari.com.br, né? E magicamente a gente está acessando lá o servidor web da Ferrari, né? Pô, mas como que isso aconteceu? Né? O domínio ali, ferrari.com.br, Ferrari do Brasil, né? Ele é capaz de achar esse computador e trazer essa página da Ferrari lá, do computador dela, para que a gente possa ver no nosso navegador? Não, claro que não. Né? Isso é um endereço de domínio. Né? Isso é um domínio, né? Ferrari.com.br é um domínio. Né? Então, esse domínio é realizado um endereço IP, certo? Que esse sim vai achar. Então, aí nos roteadores pode-se dar a especificação de endereços de domínios de roteamento, ok? Ou seja, melhor dizendo, o ferrari.com.br é transformado num endereço lógico, num endereço IP, né? E esse endereço IP está numa tabela de rotas gravada no roteador, certo? Para acessar esse endereço IP, então tem um caminho, tem uma rota especificada pelo roteador, né? Gravada no roteador, na memória dela, em forma de tabela também. Ou seja, olha, para chegar nesse endereço, né, para alcançar a máquina da Ferrari, para trazer uma cópia lá do arquivo, que é a página web dela, tem que sair no roteador pela rota tal e ir para tal endereço. E a rota é sempre o próximo endereço, certo? Por que para tal endereço? Porque provavelmente seja outro roteador que já saiba, já tenha na tabela dele um próximo passo para chegar lá no endereço de destino, que é a máquina que abriga a página web da Ferrari. E o próximo, o endereço tem o próximo e o próximo até chegar no destino e aí fazer todo o caminho de volta, chegar na máquina da gente e a gente abrir a página. E a gente abre a página em 1 segundo, né? Então, gente, roteador faz isso. Determina a rota, que nada mais é que o próximo endereço. Tranquilo? Já já se achou esse caminho e cada roteador público lá da internet, por exemplo, nós estamos vendo aqui um roteador da nossa rede, um roteador comum, mas ele se comunica com roteadores públicos que são maiores, com maior capacidade de processamento, né? E cada roteador tem um próximo passo só, uma tabela com o próximo passo até chegar aonde a gente quer, aquele endereço que a gente quer. Tranquilo? E aí depois a tabela de volta, a rota de volta é a mesma coisa, o endereço de destino te dá o primeiro para retornar e assim sucessivamente. São capazes de definir a melhor rota para os pacotes de dados. Entre várias rotas utilizadas, são capazes de inferir qual é a que está com menor tráfego e decidir rotas alternativas, sim. Por isso, são capazes de definir a melhor rota para pacotes de dados, e aí a gente está falando só em rede externa. Aí. Roteador já é a saída da nossa rede, né? Ele inicializa, assim como o switch fez ali, ele inicializa e mantém tabela de rotas. À medida que vai aparecendo novas rotas ou rotas alternativas de chegar, ele vai gravando isso em tabelas, certo? Possuem a mesma função do firewall. Além disso, proteger a instalação interna da nossa rede, ok? Eles podem ser estáticos
e dinâmicos. Tá? Um roteador estático é um roteador que tem uma tabela de rota que não muda, certo? Ela só pode acrescentar mais dados na tabela ou tirar rotas que não estão funcionando mais. Um roteador dinâmico é um roteador capaz de disparar pequenos pacotes para testar rotas novas quando o tráfego está elevado dentro de uma determinada rota, ok? Então, eles vão atuar nas camadas 1, 2 e 3 do modelo OSI. Ou seja, camada física, camada de enlace de dados e camada de rede. Tranquilo? Camada física, porque sim, eles colocam dados nos cabos. Camada de enlace, sim, porque eles criam quadros, analisam, tem a subcamada de acesso ao meio. E camada de rede, sim, porque eles trabalham com endereço IP. Aqui, trabalha só com sinal elétrico. Aqui, trabalha só com endereço físico, endereço MAC, Medium Access Camada, que é uma subcamada aqui da camada de enlace de dados, e eles trabalham também com endereço IP. Então, camada 3, camada de rede, ok? Tem bridge, de verdade, tradução ponte, né? Elas fazem a ponte entre uma rede local e outra rede local. A LAN e a LAN2 podem ser comunicadas através de uma bridge. Como são só duas redes aqui, ou poucas redes, não precisam roteador para isso, né? São duas redes locais que estão sendo conectadas. Não estamos acessando ainda a grande rede externa, né? Então, serve para conectar duas ou mais subredes distintas, permitindo comunicação entre elas. Certo? Bom, filtra pacotes entre segmentos de redes locais, converte padrões. Por que converte padrões? Vamos dizer que esta rede LAN aqui, ela tem um padrão, um conjunto de protocolos de comunicação entre ela, e essa aqui tem outro conjunto de protocolos sobre ela. Vamos ser mais didáticos. Essa rede aqui fala espanhol e essa rede aqui fala russo. Não vão se entender nunca, né? Porque o nosso protocolo humano de comunicação são as linguagens, né? Então, como elas têm protocolos diferentes, elas não conseguem se comunicar diretamente. Então, precisa de uma bridge, algo que faça a comunicação e a tradução, conversão de padrões. Então, ela converte o padrão de comunicação dessa rede, recebe no padrão de comunicação dessa rede, né? Transforma para o padrão de comunicação da rede LAN2 e envia para a rede LAN2 os pacotes. Faz o inverso também, LAN2 para LAN1, ok? Podem, assim como os repetidores, transmitir dados entre meios diferentes. Claro, eles também recebem sinal, amplificam sinal e retransmitem sinal, as bridges, né? Diferenciam dos repetidores porque transmitem pacotes ao invés de sinais elétricos. E também são capazes de converter padrões que nem sempre os repetidores conseguem fazer. Então, quais são as funções de uma bridge? Filtrar as mensagens de modo que somente as mensagens endereçadas para ela sejam tratadas. Ou seja, ela só vai processar mensagens que venha da rede 1 para a rede 2 ou da rede 2 para a rede 1. Que aí sim são mensagens que vão ser sempre endereçadas para essa bridge. Tá? Ela vai ler o endereço do pacote e vai retransmitir. Ela vai filtrar as mensagens com erro para que não sejam transmitidas. Provavelmente ela peça a retransmissão de alguma mensagem que veio com erro. Ela vai armazenar os pacotes quando o tráfego da rede for grande, para que os pacotes não sejam perdidos, né? E também vai funcionar como um repetidor, como uma estação repetidora. A bridge trabalha na camada física e na camada de enlace de dados do modelo OSI. Ok? Aí nós temos os gateways. Gateway. O
que é? Né? Um caminho de saída, um portão de saída, né? Um portão para o caminho, isso aí eu lá. E, então, de verdade, o gateway, ele tem o quê? Qual é a função dele? Né? Receber todos os pacotes que vão para fora desta rede. Vão passar por ele. Ok? Então, usado para comunicar duas arquiteturas diferentes de rede. Representam uma tecnologia mais antiga em uma geração de equipamentos anterior aos roteadores. Lembra que os roteadores faziam isso, né? Decidiam a rota para redes externas, para alcançar algum computador em alguma rede externa. Então, usavam a grande rede. São equipamentos utilizados para interligar sistemas de rede de fabricantes diferentes com protocolos diferentes. Certo? Atuam nas 4 camadas superiores do modelo OSI. Ou seja, gente, vamos lá. Camada de aplicação, camada de apresentação, camada de sessão e camada de transporte. Então, transporte, sessão, aplicação e apresentação são as camadas superiores, as 4 camadas superiores do modelo OSI, aonde atuam os gateways. Nós temos também transceivers, que é um tipo de equipamento de rede que faz a conexão entre dispositivos elétricos e dispositivos ópticos, por exemplo, né? Entre computadores de rede que usam fibra óptica. O que ele faz, então? Né? Ele recebe numa ponta, né? Por exemplo, um cabo par trançado, recebe os sinais desse par trançado, interpreta esses sinais, transforma ele num padrão de sinal óptico e coloca esse padrão de sinal óptico na fibra óptica e envia. Então, ele é um repetidor, sim, mas um repetidor que transforma, converte padrões de dispositivo elétrico para dispositivo óptico, ou seja, de dispositivo que usa cabo par trançado, por exemplo, para dispositivos que usam fibra óptica. Ok? Isso é um transceiver. Transceiver é dado também a outros equipamentos, por exemplo, que transformam sinais diferentes, mas 90% das vezes hoje em dia são eletroópticos, né? Bom, concentradores, então, lá já falamos de hub, já falamos de switch, são dispositivos dotados de um buffer de armazenamento que altera a velocidade de transmissão da mensagem. Possuem capacidade de processamento, né? Normalmente mais elevado do que a média da rede local, coleta mensagens do usuário em uma área fisicamente próxima. Por que fisicamente próxima? Porque o concentrador vem, por exemplo, né, um switch, vem um cabo par trançado de vários equipamentos para ligar nele. Cabo par trançado, bom, a gente sabe que está no máximo a 100 metros, né? As mensagens são montadas no buffer do concentrador, né? Ou seja, elas vão ficando na sequência correta no buffer do computador, do concentrador. E está aqui, gente, pode ser hub, pode ser um switch. Um concentrador concentra, né, ligação de vários equipamentos de rede. Por que tem seta nos dois sentidos? Porque ao mesmo tempo que este dispositivo se comunica com o concentrador se comunica com ele. Certo? Tranquilo? Aquele exemplo das portas que a gente usava, né? Esse aqui manda para o concentrador, vamos supor que ele seja um switch, né? Vai verificar que esse aqui mandou uma mensagem para o endereço tal, vai olhar na tabela, o endereço tal tem que ser nessa porta de saída que vai para esse aqui, que é o dono do endereço de destino. Ok? Esse responde, né? Chega aqui o endereço de destino,
O concentrador olha na tabela, se for um switch, né? Se for um hub, manda para todo mundo. Olha na tabela e vê que esta resposta veio para... tem que vir para essa porta, porque esta porta tem um endereço de destino associado a ela. Então, está aqui a resposta dele. Ok? Gente, importantíssimo. Exercícios da aula de 16, está lá no SIGA, né? Dos dispositivos de rede. Aí a pergunta que sempre se faz: vai abrir uma atividade no SIGA para a gente resolver esses exercícios? Não. Esses exercícios são para vocês, certo? De forma a não entupir vocês de atividades, porque eu sei que vocês têm várias outras disciplinas. Esse dispositivo fica para vocês fazerem, para tirar dúvidas, para ver se ficarem com alguma dúvida dessa aula, certo? Mas não precisa me mandar, não vai valer nota esta atividade, né? Porque nós temos aí, se não me engano, no dia 9, aí uma atividade avaliativa, ok? Lá do tema das próximas aulas, que vão ser endereçamento IP, ok? Então, gente, um ótimo fim de semana a todos e muito obrigado pela atenção.